Estamos online. Boa noite. No Quarentena Live de hoje, eu irei receber o professor Marcos e a professora Sara Azevedo. O tema será o movimento LGBT. Seja bem-vindo, professor Marcos. Seja bem-vinda, professora Sara. Boa noite, gente. É um prazer estar aí com vocês nessa noitinha já, né? Podendo falar desse tema tão importante aí para a gente aqui de Brité, para a galera de BH, para todo o nosso país, né? E aí, valeu pelo convite. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Rodrigo, pelo convite, para estar aqui conversando com um amigo, um parceiro, companheiro, para a gente estar falando um pouco sobre a nossa pauta LGBT, que é tão massacrada todos os dias. Exatamente. Eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação para nós, por gentileza. Quem é o Marcos e quem é a Sara? Vou começar então. Eu sou Marcos, morador de Brité, região metropolitana de Belo Horizonte, sou recém-formado em matemática pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Hoje eu sou professor do Emancipa, que é uma rede de cursinhos populares que atendem jovens e adultos que não podem pagar um cursinho privado, né? A gente sabe que é muito caro. Eu tô até com a blusa aqui. E a gente atua na escola do Palmares. Vocês devem conhecer aqui bem. E sou um homem gay que viveu todas as experiências de ser um homem gay num país tão LGBT-fóbico como o Brasil, que se descobriu, que teve que se aceitar na marra, e que acredita que todas as dores que eu sofri, que me trouxeram até aqui, não precisam ser repetidas para as pessoas que estão vindo agora, e que acha que, através, inclusive, da própria educação, a gente consegue fazer com que todas as dores que nós LGBTs sofremos possam servir de avanço nessa luta tão importante para que mais pessoas possam se sentir à vontade por amar quem elas quiserem, por serem quem elas são. E é isso aí. Sara? Bom, eu sou a Sara Azevedo, sou professora da rede pública estadual, professora de educação física, sou moradora de Belo Horizonte, coordeno a Rede Emancipa, o Movimento Social de Educação Popular, que atua com cursinhos populares, mas também atua com vários segmentos da educação, com esporte, com os segmentos vinculados às mulheres, à pauta feminista, vinculada à pauta da negritude, enfim. Então, nós somos um movimento social que tem atuado por diversas frentes, que atua com a educação como sua linha de frente. E como uma mulher lésbica, também atuante dos movimentos LGBTs e feministas a partir do coletivo Juntas, que é um coletivo feminista que a gente constrói, e outros ativismos aqui da cidade. Interessante. Antes de eu passar para as perguntas, eu vou ler só algumas interações aqui do pessoal que já está entrando aqui. A gente está com a gente aqui o Gabriel André, a Guilhermina Venades, o Mário Ferreira, a Keila Venades, o Henrique Lazarotti, o Rômulo Venades, o Luiz Cláudio, o Júlio César e o Davi Roberto. E o Henrique, ele até fala, parabéns ao condutor e aos participantes pelo debate, minha internet está muito ruim, mas se conseguir, vou até o final da live. Eu acho que é isso que eu até comentava aqui antes com o Marcos, né, mas acho que todos nós estamos passando por esse processo aí da internet estar dando uma oscilada, né? Perguntar para vocês o seguinte, com relação à parada gay, existe toda uma luta, né, todo um processo histórico por detrás daquela grande festa colorida que a gente vê, né, pelas mídias sociais, né? Fala para a gente um pouco a respeito desse... para quem está de fora, para quem é hétero, a gente vê como um grande carnaval, mas para vocês que estão ali, que aquilo ali é uma conquista, né, um processo histórico que vocês conseguiram, através de muita luta, chegarem a esse movimento. Fala para a gente um pouco.
Quer começar, Marcos? Pode começar, pode começar. Bom, primeiro que a parada do orgulho LGBT ela tem uma característica muito forte dos movimentos de luta contra preconceito, pela nossa livre expressão, pela nossa livre organização. Então, a parada ela tem um caráter de luta muito forte, porque ela começa com uma luta. Primeiro que as LGBTs, elas existem, sempre existiram, na verdade, né? Então, não existe uma data que você consiga descrever. Existem estudos, inclusive, que datam que no Brasil teve em 1520, justamente no período de colonização, tinha uma indígena chamada Maria, que também era uma travesti. Então, portanto, são datas que são colocadas há muito, nosso processo histórico é bem longo. Mas existe ápices do movimento que construíram essa forma de organização, que construíram que a gente tivesse sendo parte de movimentos, que nós estivéssemos sendo dentro de organizando a partir do que é contraditório e contrário ao que se coloca como normal. Né? Primeiro, há uma heteronormatividade imposta a nós, e que essa heteronormatividade foi nos colocando a reboque, à margem, sempre na sociedade. Bom, e aí nós temos movimentos que foram construídos para que a gente começou a se organizar a partir de todas as opressões vividas. Então, o movimento que dá o start às paradas no mundo inteiro é o movimento da rebelião de Stonewall, que durou de 28, está fazendo esse ano 51 anos. Então, que começou em Nova York, num bar chamado Stonewall Inn, que tinha uma pressão estatal das polícias da cidade contra a organização das LGBTs que iam ali só para se confraternizar. Sempre fomos colocadas em guetos, então Stonewall Inn era mais um gueto, como aqui em Belo Horizonte a Praça Raul Soares é entre outros tantos bares que nós temos LGBTs. Então, portanto, Stonewall Inn, a partir de toda a opressão, toda a pressão e a violência sofrida pelas LGBTs por conta da polícia, fizeram um grande movimento que durou do dia 28 de junho ao dia 3 de julho. Então, portanto, foi um movimento longo, de cerca de 6 dias, de que as pessoas saíram do bar e foram para a rua, colocar a cara na rua, colocar a cara para todo mundo ver quem eram aquelas pessoas. E a partir desse momento, por isso que é instituído o Dia do Orgulho LGBT, a nível mundial, e daí surgem as paradas. Ainda com o nome gay, e mais com o tempo e o avanço que a nossa sociedade foi tendo, e o próprio movimento LGBT foi tendo, mudou-se o nome, depois para GLS, depois de GLS nós tivemos várias outras siglas, e se tornou a parada do orgulho LGBT, colocando as lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis com uma sigla que pudesse exprimir toda essa carga de opressão e fazendo uma ordem sobre as mulheres em primeiro, então por isso que as lésbicas estão em primeiro com a letra L, mas também colocando um pouco desse avanço que as LGBTs tiveram na construção e pensando e refletindo à luz do próprio movimento, não só LGBT, casado também com o movimento feminista e tantos outros movimentos de trabalhadores. Então, as paradas, ela tem esse caráter, e incrivelmente, ela tem um caráter também classe. Aqui em Belo Horizonte, a primeira parada do Orgulho LGBT, as primeiras paradas foram organizadas por uma mulher negra trabalhadora da saúde, chamada Soraya Menezes, que é uma mestra nossa das LGBTs, do movimento LGBT de BH, que é uma expressão disso, né? Sou uma mulher negra, lésbica e trabalhadora da saúde, é justamente tudo aquilo que hoje está na linha de frente do combate ao coronavírus e sendo as protagonistas do enfrentamento a toda essa retirada de direitos que nós temos hoje. Fala aí, Marcos. Acho que a Sara, ela conseguiu fazer um recorte histórico, assim, apresentando elementos que fazem todo sentido, principalmente para quem não conhece muito sobre toda essa história, que é uma história de luta, que é uma história que nos trouxe até aqui, né?
Então, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com a parada LGBT. E aí, tem até... você já deve ter visto aquele meme na internet que mostra assim, como pensam que é e como era, né? E aí, a primeira vez que eu fui numa parada LGBT na minha vida, inclusive, eu estava namorando na época, a gente foi, eu e ele, e foi para mim, talvez um dos movimentos mais importantes, assim, na minha militância, porque eu estava na rua e olhava para o lado e via um casal podendo se beijar, sem ninguém nem tá ligando para aquele beijo, sem ninguém nem tá se importando com o que aquelas pessoas estavam fazendo ali, sem nenhum olhar como como nós LGBT já estamos acostumados, que é aquele olhar malicioso, preconceituoso, que quer nos subjugar e nos colocar como vidas de menor valor. Então, eu lembro que nessa primeira parada eu passei metade dela chorando. A parada ainda, Sara, ela subia a Afonso Pena e acabava numa rua lá em cima, que eu não sei mais ou menos, não lembro o nome da rua. Então eu ia subir naquela Afonso Pena toda chorando, assim, até chegar lá no final, porque aquilo representava para mim uma coisa muito diferente, né? Imagina para um rapaz gay, que foi o primeiro gay, que foi a primeira pessoa que se assumiu na família, que sempre que cresceu numa família muito religiosa, e que inclusive cresceu achando que tudo que sentia e que pensava era pecado, me levaria para o inferno. Eu lembro de pequenininho, ainda pensando em meninos, e eu falava com Deus assim, Deus, hoje eu vou dormir pensando em meninos, mas é só hoje, amanhã eu vou pensar em meninas, eu juro. E aí chegava no outro dia eu falava assim, Deus, hoje é só com menina. Até quando eu percebi, falei assim, não, Deus, eu vou pensar em meninos, mas casar vai ser com meninas. E isso foi caminhando, assim, ó, que mostra muito como que a gente mesmo, como é introduzido nas nossas mentes, o quanto que nós somos fruto de alguma coisa ruim, de alguma coisa que não deve se orgulhar. E é por isso que a parada do orgulho LGBT ela foi tão importante para mim, porque ela mostrou a importância de eu me orgulhar daquilo que eu era e que eu sempre tive que esconder. É por isso que quando a gente vai discutir na internet, aparece uma pessoa hétera falando, vamos fazer uma parada do orgulho hétero, porque tem a do orgulho LGBT, e então tem que ter a do orgulho hétero. A gente olha e fala assim, ô companheiro, você nunca teve que se esconder, você nunca teve vergonha de ser quem você era, você nunca achou que isso era errado, você nunca teve que se esconder para se proteger, porque LGBT não se esconde também só porque é um covarde. O LGBT se esconde porque tem medo de apanhar na rua, tem medo de ser expulso ou ouvir uma palavra muito ruim daqueles que você ama. Porque uma coisa é você ouvir na rua de uma pessoa diferente, viado, sua bicha, aquilo que a gente escuta na escola, aquilo que a gente escuta nas ruas. Outra coisa é você ter medo de que essa palavra venha do seu pai, da sua avó, né? Então, a parada do orgulho LGBT, para mim, antes de tudo, talvez seja a festa em que eu celebro o meu encontro comigo mesmo. E que, a partir daí, eu consigo perceber que ser LGBT não me torna pior, não me torna também melhor do que os héteros, mas me torna uma pessoa que, desde pequeno, teve que aprender a lutar para reafirmar a sua identidade, para reafirmar, para poder amar quem eu quisesse, para poder seguir uma vida buscando dignidade para mim, inicialmente, mas agora, com uma visão mais militante, para todas as outras pessoas LGBTs que estão nascendo, que ainda são crianças, que estão na juventude, que estão na adolescência, que agora são mais velhas e estão conseguindo se aceitar e se assumir, para todos nós, né? E é isso, para mim, a parada LGBT. Foi, de certa forma, uma libertação, né? De certa forma. Um sair do armário,
Explodiu o armário. Vocês me Muito desculpem bonito. que eu coloquei na pergunta parada gay. Vocês me desculpem essa gafe aí, é parada do orgulho LGBT, né? Que é mais. Eu coloquei só simplesmente parada gay. É bom que a gente tem que usar das contradições, né? Se você falou parada gay, é bom que dá tempo, dá pra gente mostrar como que agora a gente fala, como que a gente chama. Exatamente. Tem algumas perguntas aqui, antes de eu passar para a próxima pergunta, das pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Eu costumo brincar que são os meus quarentenautas, né? É, Só um momento. Primeiro, o Amilar Carteiro, ele fala, boa noite, companheirada. A luta organizada sempre traz benefícios e resultados. É preciso lutar pelos direitos, só um momento, é preciso lutar pelos direitos em todas as áreas. E tem uma pergunta do... O Carlos Fitt entra aqui e fala assim, que ele passou para ver a nossa live, ele conhece o Marcos desde pequenininho, filho do grande Vicente. A pergunta do Rômulo, o Rômulo mandou duas perguntas, uma para a Sara e a outra para o Marcos. Ele pergunta, Sara, como são as políticas públicas municipais para o movimento LGBT? Quais os avanços foram conquistados e o que vocês estão fazendo para uma maior inclusão? Há vereadores e candidatos que abraçam a causa? Então, primeiro que a luta LGBT ela tem uma característica muito forte de também disputar os rumos das políticas públicas, porque ainda estamos numa luta de sobrevivência. Então, o Brasil é um país que mais mata LGBT do mundo. Então, portanto, a nossa luta de sobrevivência requer que a gente também garanta condições mínimas para isso. Então, a partir disso, as pautas que são colocadas tanto em todas as esferas legislativas são para justamente garantir isso, né, cidadania. Então, a gente, na Câmara Federal, nós temos muita dificuldade de implementar qualquer pauta. Hoje tem pelo menos 13 grandes pautas LGBTs que estão travadas, que não saem, porque tem uma maioria de uma bancada cristã que tenta impor a sua heteronormatividade, uma moral cristã que passa por cima de todos os ensinamentos, inclusive do que o próprio Bíblia fala, e que não consegue se assumir por lá. A gente tem grandes avanços do ponto de vista do judiciário. Então, portanto, o grande avanço que nós tivemos recente, por exemplo, é a questão da criminalização da LGBTfobia, que ainda que tenha muitos parâmetros sobre isso, uma discussão sobre prisão ou não, etc., a criminalização da LGBTfobia pela primeira vez é tipificado qualquer tipo de crime com relação com razão à LGBTfobia. Então, com isso, é um avanço que a gente tenta assimilar sobretudo por todo o processo. Além disso, tem a questão própria da aprovação do CNJ, que é uma regulamentação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que é do casamento civil igualitário. Então, portanto, pessoas do mesmo sexo poderem casar, como eu, que sou casada, só pude casar oficialmente no civil, a partir do momento que a CNJ liberou essa regulação. Ainda também a adoção por casais homoafetivos, também isso é uma outra regulamentação que foi aprovada a partir da Justiça. Do ponto de vista municipal, nós temos uma coordenadoria LGBT que atende aos casos de LGBTfobia hoje na nossa cidade, em Belo Horizonte. Mas ela somente ainda é insuficiente, porque os casos são muitos, nós não temos contabilidade, por exemplo, de saber quais são os casos LGBTs que não são aqueles que vão parar nos jornais. Então, as estatísticas hoje que a gente tem, por exemplo, que um LGBT é morto a cada 28 horas, em especial as travestis e transexuais, são muitos pelo que é feito a partir do contato de jornais e os BOs, boletins de ocorrência do que ocorre com isso. As violências todas LGBT, a gente pouco tem acesso. Então, portanto, isso é uma outra garantia que a gente precisa ter. Do ponto de vista da Câmara Federal, nós temos um deputado assumidamente LGBT hoje, que é o David Miranda. Antes nós tínhamos o Jean, hoje o David Miranda, nosso companheiro, parceiro do Juntos, e também do PSOL. Em Belo Horizonte tem a Bela Gonçalves, que é vereadora de BH, é lésbica, também assumida, e a gente está disputando, né? Eu sou pré-candidata a vereadora hoje pelo PSOL de Belo Horizonte, e temos uma linha de pessoas que vem construindo essa pauta LGBT na cidade, no estado,
sendo que nas últimas eleições eu fui a primeira candidata com a governadora a ser LGBT assumida, uma lésbica assumida, disputando o governo do estado, um estado que nunca teve uma governadora mulher. Então, portanto, essa quebra que nós fomos fazendo de paradigmas e impondo uma representatividade, ela tem sido parte do nosso trabalho, né, de construção política, que não passa só por uma construção pessoal, personalista, mas passa por uma construção coletiva de empoderamento e organização das LGBTs a partir das nossas construções, a partir dos nossos coletivos. Por isso que a luta organizada é tão importante. A nível federal, a gente também tem o senador, não é do PSOL, ele é do Rede, né? O Fabiano Contarato, né? Um delegado, foi eleito naquele processo que apoiava a Lava Jato, né? Lavajatista e homossexual, né? Assumido, né? Acho que foi um dos grandes ganhos, né? Para a democracia, porque se você for avaliar lá o Senado Federal, um local que somente homens, né, enfim, né, o machismo lá impera. Em que há pouquíssimo tempo nem banheiro feminino tinha. Então, a casa dos senhores e dos homens até 2018 nem banheiro feminino tinha, imagina o restante. Exatamente. Ô Marcos, o Rômulo pergunta, Marcos, em Ibirité, há inclusões sociais para LGBT? Há políticas que lhes dão apoio? E o Henrique Lazzarotti, ele faz uma pergunta, mais ou menos na mesma base, deixa eu só achar a pergunta dele aqui, para não ficar perdida. Aí o Rômulo pergunta que se em Ibirité tem políticas de inclusões sociais para LGBTs, né? Há políticas que lhe dão apoio. E o Henrique Lazzarotti fala, Marcos e Sara, em um município como Ibirité, que não tem nenhuma política, pelo menos que eu conheço, específica para a população LGBT, se vocês tivessem que escolher uma para começar uma nova história, que política seria essa? Então, quando a gente fala muito sobre a luta do movimento LGBT e as conquistas que a gente já conseguiu nos últimos anos, a gente compara essa luta, assim, por exemplo, de uma capital como BH, que tem um histórico de luta, de movimentos ligados a essa pauta, de uma parada LGBT que já tem uma tradição e tudo mais, a gente consegue perceber que eles conseguiram avançar, precisam avançar muito, mas conseguiram dar alguns passos a mais do que a gente em Ibirité. Ibirité não é uma cidade pequena, já está quase com 200 mil habitantes, mas infelizmente, pelo menos pelo meu conhecimento, eu nunca ouvi falar em alguma política de inclusão de LGBTs na cidade. Inclusive, se existem, infelizmente nunca chegaram a mim, nunca chegaram a outros LGBTs que eu conheço aqui da cidade. Isso é um problema, né? Porque Ibirité não deixa de ter LGBTs por não ter política LGBTs. Inclusive, é muito bom estar podendo conversar com a Sara aqui agora, porque quando a gente percebe, se a gente vai analisar, por exemplo, a vida do LGBT e aonde ele pode, os lugares que ele frequenta, onde que ele vai procurar apoio ou coisa do tipo, geralmente é em BH, né? A vida noturna do LGBT, por exemplo, é em BH. A gente vai para Savassi, a gente vai para Raul Soares, para outros lugares, para barzinhos LGBTs em Belo Horizonte, né? Então, faz muito sentido a gente estar fazendo essa conexão Ibirité, BH, até mesmo nessa pauta LGBT, uma vez que os LGBTs de Ibirité dependem muito de BH para ter acesso ao lazer, mas também para ter acesso a serviços mais básicos, assim, né? E aí, se eu fosse pensar numa política inicial para LGBTs na cidade, talvez eu pensaria primeiro, eu acho que primeiro de tudo, tudo que a gente vai construir voltado para uma população, a gente tem que ouvir a população, né? A gente tem que saber quem são essas pessoas e o que elas querem para a cidade. Senão a gente acaba construindo uma política pública que vai ser baseada, inclusive, numa visão heteronormativa, por pessoas que não têm o contato com essas pautas e que, portanto, não vão saber falar daquilo que a gente precisa.
Mas se eu fosse, então, nessa perspectiva, talvez a primeira coisa que a gente pudesse fazer, tivesse apoio para que isso possa ser construído, até mesmo pegando o exemplo de Belo Horizonte, é que a gente conseguisse construir algum conselho, ou tivesse algum espaço em alguma das secretarias de Ibrité, né, para que a gente pudesse pautar e pensar política voltada para essa comunidade em Ibrité. Eu acho que essa deveria ser o primeiro passo para que a gente pudesse pensar políticas voltadas para a comunidade LGBT na cidade. Que a gente tivesse um espaço institucional, inclusive, que pudesse debater políticas para a cidade LGBTs, para a população LGBT, que recebesse, inclusive, pudesse fazer acompanhamento de LGBTs que estivesse sofrendo com LGBTfobia e coisas do tipo, para a partir daí a gente começar a pensar, inclusive, num plano que abraçasse a comunidade LGBT na cidade, principalmente as mais marginalizadas, as pessoas trans, que a gente sabe que, infelizmente, na nossa cidade, no nosso país, são as que sofrem mais, né, com preconceito, com LGBTfobia. Sim. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, o Daniel Sérgio, a Débora Magalhães, já falei, o Carlos Witt apareceu, o Roberto Rigg, ele esteve aqui, inclusive, no último sábado, grande pessoa, epidemiologista, o Silas, a Adélia, o Caio Matos, o José Venade, ele acompanha a gente lá de Portugal, a Geisa Gabriela está acompanhando a gente aqui, ela até coloquei na tela o comentário dela, ela coloca Sara maravilhosa e Marcos lindo, e colocou um coraçãozinho. O Roberto Rigg fala que o importante é que as pessoas respeitarem os outros, como elas são, e nunca como elas quisessem que fossem, né? O Felipe Bisteni também está acompanhando a gente aqui, ele manda até uma pergunta, justamente aquilo que você estava falando, na questão de políticas públicas de inclusão do público LGBT. Ele até fala, será que essa pergunta já foi feita? Já, Felipe, ela já foi feita, o Marcos já respondeu ela. A Marlene Coelho está acompanhando a gente, o Antônio Marcos. Tem uma pergunta aqui que ela é um pouco provocativa, do Caio. Ele pergunta na questão da saída da Duda Salabert do PSOL. Ele fala que ela saiu alegando transfobia. E ele queria saber de vocês como que vocês reagiram a esse caso. Então, primeiro que o PSOL é o partido que mais é reconhecido como o partido que mais tem LGBTs como figuras públicas nacionais. Não à toa é o único que tem representação hoje na Câmara Federal. O Fábio é senador, então está no Senado, está em outra esfera. Na Câmara Municipal, idem. Em vários outros lugares do país, são as LGBTs do PSOL que têm sido a linha de frente do enfrentamento às lutas que nós temos tido com relação a todas as opressões, especiais LGBTfóbicas. Não à toa, a Luciana Genro foi a primeira a falar de transfobia dentro de um debate eleitoral em 2014, etc. Nós tivemos a felicidade de ter a Duda como candidata a senadora em 2018 pelo PSOL. Ela foi a primeira senadora da América, a primeira candidata a ser senadora travesti dentro da América Latina, inclusive. Nós tivemos a coragem, e dentro do PSOL ela foi eleita como essa nossa candidata, como a nossa representante de forma unânime. Não teve nenhum voto contrário a ela. Durante o processo eleitoral, nós somos um partido pequeno. Apesar de todo o nosso ímpeto militante, de toda a nossa estrutura militante, nós somos um partido ainda pequeno. Eu sinto a saída da Duda do PSOL por ser uma figura que poderia ser essa representação de uma esquerda coerente, consequente, que de fato esteja ao lado dos trabalhadores, enfim. Infelizmente, ela não quis ficar no PSOL sendo essa representação e escolheu ir para o PDT, partido onde ela está hoje, né? Um partido que, ainda que esteja no espectro do campo da esquerda mais geral, se for pensar do ponto de vista da oposição ao bolsonarismo, né? Até porque tem vários partidos aí que são em oposição ao bolsonarismo, mas que tem
um debate histórico na esquerda, a partir do que foi o brizolismo, etc., apesar disso, é um partido que é muito contraditório, um partido que tem muitas contradições na sua essência, que tem muitas contradições na sua política, inclusive agora votou pela privatização da água na Câmara Federal. Enfim, um partido que tem muitas contradições, mas que isso foi uma escolha dela, não uma escolha nossa. Nós só fomos informados da saída dela, fomos informados, inclusive, 2 semanas antes dela sair somente, então não houve debate, porque ela não se propôs a se colocar esse debate, então, portanto, com isso, nós só temos a agradecer a contribuição dela no processo eleitoral de 2018 e todos os processos que ela teve em todos os anos que ela teve filiada conosco, e desejar que ela fique bem onde ela se encontra, onde ela quer se encontrar. Então, para nós, continuamos sendo aquilo que nós éramos, um partido de esquerda, um partido coerente, consequente para a luta que nós estamos construindo. Então, as alegações e acusações que ela tiver, ela poderia colocar para nós de forma mais objetiva e organizada, um texto que seja, uma denúncia de transfobia, mas não foi feito. Então, portanto, nós seguimos aqui o nosso caminho e ela segue o caminho dela. E assim todo mundo constrói junto, em unidade de ação em alguns momentos e outros não. E é engraçado porque agora, nesse processo mesmo agora da pré-campanha para prefeito, ela foi uma das primeiras a apoiar a Áurea, né? Ela chegou eu vi em alguma reportagem, não sei, que ela chegou a falar que abriria mão a candidatura, a pré-candidatura dela pelo PDT para estar apoiando a Áurea, né? Que vem aí pelo Sim. PSOL, né? Sim. Inclusive, o PSOL... Pode falar, Marcos. Não, é porque essa pergunta, inclusive vindo do Caio, que eu imagino, eu só queria responder uma coisa dela. Eu tive o prazer de participar do Conune do ano de 2019 em Brasília. E aí uma das debatedoras de uma das mesas era a Duda. E aí a Duda foi questionada dessa forma também, né? Sobre a saída dela do PSOL. E aí a própria Duda respondeu que o PSOL, assim como outros partidos, era um partido transfóbico, que tinha essas características, mas quando se analisava ele com todos os outros partidos, ele era o mais avançado na luta LGBT. E é claro que quando se propõe a construir um partido, que é um partido que está aberto à população, que não se fecha em si, você está aberto às contradições que vivem na sociedade. O pessoal, ele não vai ter, infelizmente, por mais que a gente luta e acompanha e atuamos de forma incisiva para que isso não ocorra dentro do partido, não quer dizer que a gente não vai ser passivo de cometer algum caso de transfobia ou coisa do tipo. E aí eu acho que esse debate ele é importante ser colocado para ver como que nós, membros do PSOL, podemos avançar a ponto de tornar o partido cada vez mais inclusivo para as pessoas LGBTs. Ponto. Mas ele não pode ser também utilizado, e aí eu não aceito, que seja utilizado para tentar destruir ou então retirar da gente uma pauta que sempre foi tocada para a gente. Não é à toa que, por exemplo, durante a campanha, que inclusive eu estava fazendo campanha pela Duda, em Birité, eu vi até o Daniel Sérgio, uma vez que eu estava fazendo campanha voluntária para a Duda, algumas pessoas gritavam e falavam assim, PSOL não, porque PSOL é o partido de viado, PSOL é o partido da... Não vou falar outras palavras aqui porque não tem o pi, né? Ou seja, a população sabe que o comprometimento da luta do PSOL na pauta LGBT. Então, eu acho que isso por si só já mostra o nosso comprometimento e já nos coloca blindado para esse tipo de crítica quando ela vem não para debater um avanço do partido rumo a ser mais inclusivo para essas populações, e sim para querer, de alguma forma, tentar manchar a imagem ou nos colocar como um inimigo da população LGBT. Não é à toa que a gente não só pauta a luta LGBT, como somos construídos e somos construídos por pessoas LGBTs.
Aqui em Birité, por exemplo, eu sou presidente do PSOL e sou um homem gay que atua nessa luta. Então, não é algo fisiológico, não é algo que pode ser substituído ou negociado daqui para frente. Eu não vou negociar os meus direitos com qualquer bancada ou com qualquer partido a troco da governabilidade ou a troco das minhas alianças com o capital. Eu não estou aqui para isso. Porque uma das pessoas atingidas, inclusive, seria eu, seria a Sara, seria outros companheiros que constrói o pessoal e toca essa luta interna dentro do partido e também na sociedade. O cenário político atual, ele aumentou o número de casos de LGBTfobia. Por que pessoas, na grande maioria de direita, insistem nesses ataques? E eu queria saber se vocês podem me dizer se existem grupos LGBTs na direita. A Sara primeiro, depois o Marcos rebate. Bom, existem grupos LGBTs de direita, existem grupos LGBTs de esquerda, porque ser LGBT não é uma escolha de você vestir uma coloração de camisa e agora você é LGBT. Então, ser LGBT é o desejo pelo outro, é o desejo pelo sexo oposto, ou pelo mesmo sexo, ou a identidade de gênero que você se identifica, não é algo coloração partidária. Ela tem a ver, na verdade, com algo muito natural da construção de nós seres humanos, a construção social também feita a partir da identidade de gênero. Então, portanto, existem grupos LGBTs na direita também, porque existem grupos LGBTs que tentam. Então, tanto que durante a campanha do próprio Bolsonaro tem um rapaz, youtuber, que virou até um influencer digital LGBT que se reivindica LGBT apoiador do Bolsonaro. Recentemente também teve uma organização assim que se apresentou junto com a ministra Damares. Então, portanto, esses movimentos, eles tendem, na verdade, a incutir a ideia de que prato pouco, meu pirão primeiro, a ideia do individualismo, de que eu sou LGBT, mas não posso dar pinta. Então, tem o machismo incrustado nessas. Em geral, são homens que fazem isso. E tem um machismo muito forte incrustado nisso, porque negam ao feminino, negam a existência do feminino, negam o feminino nas pessoas e que, portanto, pregam uma ideia moralizante, inclusive, do que é ser LGBT. Então, as LGBTs, o movimento LGBT como movimento que tem se organizado e construindo lutas no nosso país, não pode permitir que eles falem nosso nome, né? Nosso nome é daqueles que lutam para que todos tenham direito à cidadania, que todos tenham direitos, todos possam sobreviver. Não vale a pena, não é somente porque nós somos LGBTs que merecemos ser violentados, oprimidos, marginalizados, sem perspectiva de direitos, que é o que acontece hoje na sociedade. São poucos aqueles que conseguem sobressair, né, quererem a ideia da meritocracia é muito forte, né? São poucos aqueles que têm condições, vitoriosos aqueles, inclusive, que conseguem sair da escola sem sofrer bullying, sem sofrer as opressões, sem sofrer violências, sem sofrer condições que não permitem que haja um processo educacional de qualidade, que consiga passar por essa etapa de formação humana, de formação cidadã. Portanto, essas condições não são para todos, e esses que estão aí reivindicando serem de direita são aqueles que estão pensando em si próprios e não numa política pública de fato para toda a população. Sim. Marcos? Posso comentar isso também? Pode. Opa, dá um barulhinho aí, uma chiadiazinha. Não sei se é só eu que estou escutando. Eu também estou ouvindo, não sei se as pessoas que estão vendo estão ouvindo. Mas enfim, eu acho que Oi? Se o pessoal está acompanhando a gente aí, fala aí se está tendo alguma interferência. Eles estão escutando também? Não sei, eu perguntei, se tiver, coloca aí nos comentários aí.
eu acho que eu sou um militante do PSOL, sou uma pessoa que tem muito orgulho disso e que carrego as minhas dores para dentro do partido e potencializo ela com essa ferramenta importante para a organização do povo trabalhador. E para mim falar sobre a questão LGBT tem que estar relacionado também com a questão da classe. Tem que estar relacionado com quem são as LGBTs que são as que estão morrendo. Quem são as transexuais e travestis que perdem sua vida todos os dias no país. Então, é muito importante que a gente faça primeiramente esse debate, até para entender que para nós, para mim, para a Sara e para várias outras pessoas, a luta LGBT ela não está desassociada das outras questões sociais. Na verdade, todas as lutas elas estão muito mais conectadas do que a gente pensa. E, portanto, é essencial que a gente pense de uma forma mais totalizante a luta LGBT e a luta casado com as demandas da classe, as demandas do povo trabalhador. Isso, para mim, é uma coisa que eu acho que tem que ser sempre colocada. Eu acho que eu vou tirar o meu fone aqui, porque meu fone está bem alto. Mas Ô, Rodrigo, pode ir continuando. Eu queria ver com vocês o que vocês acham que o governo Bolsonaro representa. Vocês podem ir falando, eu vou só colocar no mudo aqui para ver se eu consigo resolver, mas vocês podem ir falando que está normalmente. Pode falar, Sara. Então, o governo Bolsonaro, na verdade, é um governo que prega um discurso genocida, um discurso que inflama uma população e utiliza da pauta LGBT como uma pauta que seja um token, né? Ele sempre que se vê acuado, sempre que se vê nas cordas pelas ações políticas dele, de corrupção, uma ação política violenta com as milícias, uma ação que se vincula às práticas mais grosseiras da população, e se vê nas cordas pela uma ação política que está acontecendo, ele utiliza do discurso LGBT como um discurso moralizante para coesionar uma base extremamente conservadora. Então, o Brasil recentemente fez uma pesquisa que 76% da população brasileira aceita as LGBTs. Então, o aceitar significa dizer nem necessariamente que tem algum tipo de ação mais acolhedora, mas que tem o debate, que já começa a se discutir um avanço, porque há 10 anos atrás nós éramos muito menos do que isso. Mas ainda tem 24% da população que não aceita. Então, portanto, ele se apega a essa população, ele se pega a esse número para disputar uma parte da população brasileira, que é essa parte que ele quer, que é uma parte para construir o seu projeto de extrema-direita, um projeto fascista, um projeto que retira direitos, um projeto que é excludente por natureza e que quer ver o povo morto. Então, as LGBTs, para ele, é um token que sempre ele utiliza nos seus discursos vazios para disputar essa consciência média da nossa classe, da população brasileira, que ainda não aceita e acha que uma população conservadora que tem ainda esses preconceitos construídos. E, portanto, quanto mais a nosso movimento, a nossa aceitação e a nossa discussão avança, melhor é para nós, porque aí tem a ver com um processo de cidadania ampla e que todas e todos possam ter acesso. Então, ele se apega a isso, é um presidente que faz o tempo todo essa política desde o início, né? Até antes de ser presidente, quando ainda era deputado e não aprovou nenhum projeto político na Câmara Federal, passou anos ganhando dinheiro como deputado sem nenhuma aprovação e sem nenhum projeto sendo colocado em vista.
em especial para a melhoria da população brasileira, mas só foi projetos para garantir que a construção desse público-alvo dele, desse grupo minoritário, um grupo restrito que ele quer construir de extrema-direita no nosso país. Então, portanto, é um presidente que é inimigo das LGBTs, e por isso que é tão contraditório existir LGBTs que apoiem o Bolsonaro, porque ele é justamente tudo aquilo que é de aversão a nós, ele prega, ele faz e ele executa. E ainda diz que não é, distorce a realidade, distorce o discurso para tentar se encaixar nele. Agora parou o chiado. Agora parou. Vocês me desculpem, você estava falando, eu estava prestando atenção, mas eu estava colocando um fone de ouvido ali para ver se melhorava, mas ficou muito bom agora. Resolveu. Esse governo Bolsonaro é o governo do retrocesso, né? Não só contra os LGBTs, mas eu acho que você vê a questão dos indígenas, né? O que esse homem está fazendo, a questão dos indígenas, né? A questão dos negros. Ele acha que se colocar um negro do lado dele, isso aí tá tirando dele essa visão preconceituosa, racista que a gente vê que ele, de certa forma, tem, né? E ele fica fazendo essas coisas assim. Não, inclusive ele colocou um ministro da Educação negro e imediatamente derrubou esse ministro da Educação negro, pressionado pelos movimentos de rua do mundo inteiro na luta antirracista, resolveu elencar um ministro negro e de repente tirou o ministro negro a partir das acusações, legítimas acusações, que eram de falsificação de currículo e etc. Então, portanto, mas mesmo assim, em outros casos, nós sabemos que ele não teve o mesmo ímpeto de retirar ministros com falsificações, como foi o caso do Abraham Weintraub, que inclusive saiu do Brasil com medo de ser preso no escândalo de fake news. E agora está disputando uma vaga na direção do Banco Mundial. Então, esses esquemas que estão se estruturando no governo são esquemas que são maléficos para toda a população, são péssimos para a população. São para retirar mais direitos e para retirar dinheiro do Estado brasileiro, inclusive, né? Se aproveitar, e é uma disputa de poder. Ele está ali para disputar o poder, se manter no poder, não seriamente ele, mas com a sua lógica, seu pensamento, sua ideologia política de manutenção de um poder no Brasil. Eu acho que o Bolsonaro, como todos esses líderes que têm uma tendência fascista, assim, o Bolsonaro ele é um fascista, eles têm uma característica de se alimentar do ódio, né? Uma característica muito forte de se alimentar do ódio. E nada mais fácil para eles do que usar dos preconceitos da própria população para que ele possa se alimentar do ódio, né? E aí o que eu vejo é que o movimento LGBT e as vidas LGBTs, de uma forma geral, sempre foram usadas pelo Bolsonaro como um trampolim. É claro que tem muita gente que alimenta, que tem em si o preconceito. Eu sei que todos nós somos preconceituosos em algum nível, por algum assunto. Mas quando é voltado para a questão do gênero, para a questão da orientação sexual, a gente consegue perceber claramente como que a nossa sociedade ainda é uma sociedade muito conservadora e que apresenta um certo nível de preconceito, né? É interessante que muitas pessoas que, em vários momentos da minha vida, assim, são pessoas que me pareciam bondosas, empáticas, se tornaram pessoas que, de um tempo para cá, compraram um discurso que é um discurso anti-vida, que é um discurso contra as populações marginalizadas. E o que a gente percebe também é que as primeiras populações a serem atingidas por um governo com uma tendência fascista tão forte são aquelas mais marginalizadas mesmo, né? Talvez seja por isso que a população LGBT foi a primeira a dar o grito, junto com a população, com os movimentos de negras e negras, com os movimentos dos povos indígenas, né? Os primeiros a darem o grito contra o governo Bolsonaro, ou contra mesmo até a figura Bolsonaro, que a gente já conhece há muito tempo já, por entender que nós somos os primeiros a serem atacados, o que não quer dizer que o resto da população não vai ser. Eu acho que a gente vive hoje uma pandemia em que o governo nacional geriu de uma forma desastrosa, enquanto o mundo todo estava
se preparando para enfrentar o Covid, o governo Bolsonaro chamava de gripinha. E quem está morrendo na pandemia agora não são só os LGBTs. É claro que a gente consegue fazer um recorte de classe nas pessoas que são as vítimas delas, mas também está morrendo muito trabalhador que é hétero também, está morrendo muito trabalhador um trabalhador branco, trabalhador que não é indígena. Eu acho que essas populações, de modo geral, mais marginalizadas, são muito as que sofrem mais, mas não quer dizer que o resto da população trabalhadora não vai sofrer, né? Pode ter começado pela gente, começou para aqueles que eram mais frágeis, mas um projeto fascista, ele não vai se contentar só em destruir os nossos corpos, né? Ele vai avançar para cima da classe trabalhadora, igual ele está vindo fazendo. Então, quando a gente vê alguns LGBTs se colocando a favor do Bolsonaro, como a gente via um tempo atrás mais, agora muitos desapareceram ou pararam de falar sobre isso, né? Mas nos causa um estranhamento gigantesco. Primeiro porque essa pessoa está negando ela nega uma luta que vem antes dela, né? Eu me assumi uma pessoa LGBT, me assumi um homem gay em pleno século XXI, na segunda década desse centenário, é muito mais tranquilo para mim do que uma pessoa que se assumiu lá na década 80, na década de 80 ou na década de 70. Por quê? Porque eu já usufruo de uma luta que já tem de muito tempo. Não foi fácil para mim, mas eu sei que para os que vieram antes de mim foi muito mais difícil, né? E aí é muito tranquilo para uma pessoa LGBT que agora se coloca contra o movimento LGBT, que diz que a parada LGBT é uma festa da perdição, que fala mil coisas, poder assumir, poder dar a cara e poder se dizer LGBT, né? Porque está usufruindo uma luta que ela está negando, né? Então causa um estranhamento muito grande para mim, assim. Bolsonaro, ele é uma pessoa que ele precisa ser combatido, não só pelas LGBTs, não só pela população de negros e negras, não só pelos povos originários, não só pelos povos da floresta, mas pela classe trabalhadora, que é também quem está sofrendo, quem vai continuar sofrendo com esse governo caótico, né? A gente, ainda que faz parte de uma classe média, eu já estou encerrando, porque se deixar eu vou falando, a gente conseguiu nos últimos anos, principalmente com a ascensão da economia, naqueles anos que o Brasil estava batendo 7% de PIB e tudo mais, conseguimos ter um emprego em que o salário começou a ser um pouco mais de qualidade, conseguimos pela primeira vez entrar na universidade, coisa do tipo. Começamos a perceber agora que não temos muita certeza do que vai vir agora, do que vai vir depois dessa pandemia, né? Eu tenho, por exemplo, alguns exemplos na minha família mesmo, daquele tio que sempre foi o tio de melhores condições e de tudo mais, que agora já recebeu do chefe deles a notícia de que em 3 meses ele vai ser demitido, assim, né? Então, isso mexe, esses dias, por exemplo, que estão sendo dias difíceis para mim, muito pesado, porque o Covid está acelerando mudanças sociais que atingem duramente a classe trabalhadora, que eu refleti justamente por pessoas próximas de mim, que sempre tiveram uma qualidade de vida um pouco melhor. Eu nem estou falando de pessoas que são de uma classe média alta, mas que sempre tiveram acesso a serviços que parte da população ainda não tem, infelizmente, mas que agora começam a sentir na pele os efeitos de uma crise global do capitalismo e de um governo que está gerindo ela para o benefício de grandes empresários. Inclusive, eu arrisco dizer que um dos motivos do Bolsonaro não ter caído agora é porque parte da burguesia o segura lá em cima, né? Porque percebe que se até agora teve um governo que conseguiu ter sucesso em atacar a classe trabalhadora, esse governo, para mim, é o governo Bolsonaro. Exatamente. É a grande crise. É a grande crise do capitalismo, né? Mas eu não acredito que ele vá ruir, não, porque esse sistema ele é cruel,
esse sistema ele sempre vai substituir por algo pior ainda, né? A nossa esperança é que ele caia, mas a gente sabe como é que é a história, né? Ele sempre vai se reinventar e também nós que temos esse pensamento, eu não sou filiado a partido nenhum, mas a gente que tem, vocês que são filiados à esquerda, eu que tenho um pensamento mais voltado à esquerda, a gente tem que também já estar treinando para quando esse novo sistema vir, a gente continuar na luta, né? Em defesa do mais fraco, né? Em defesa das minorias. Acho que isso é importante. Ô, Rodrigo, depois você tem que chamar a gente para falar vocês sobre como professor. Vou chamar depois... sim. Já estão convidados já estão convidados. Por que esse povo doido fica falando de socialismo? Por que será? Tem que chamar a gente para falar sobre isso. Tem que chamar para o pessoal entender o que é, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem, né, o que é realmente a visão, né, social e acabam saindo criticando. É interessante, um convite fica aberto para vocês aí, ver a agenda de vocês, a data que vocês tiverem disponibilidade, a porta do Quarentena vai estar sempre aberta para vocês virem cá falar sobre socialismo, né? Teve umas semanas atrás aí, veio o professor Fernando e o professor Pablo, Fernando Rosa e o professor Pablo, eles vieram falar da questão do fascismo, né? Aí deram uma abertura no comunismo, e no programa eu peguei eles, para eles vão vir depois falar sobre o processo da ditadura militar no Brasil, que é um processo... Fernando é maravilhoso, aí também, um grande amigo. Inclusive ele falou de você hoje, ele falou assim, eu conheço a Sara, já trabalhamos juntos aí. Fernando, conheço ele desde pequeno, a gente cresceu junto, né? Falando na questão de professores, a pergunta é o seguinte, vocês como professores, né, vocês veem com preocupação a indicação de um pastor evangélico para assumir o Ministério da Educação? Pautas como ideologia de gênero, respeito às adversidades, correm o risco de serem excluídas? Então, primeiro que eu falei ainda há pouco, eu aprendi na eleição de 2014 com a querida Luciana Genro, que religião e política não se misturam. Então, portanto, eu estou me negando a chamá-lo de pastor. É o título que ele tem como um civil, não tem como um ministro. O ministro Milton Ribeiro, ele é um ministro que foi empossado e colocado para ser um cara mais conservador dentro do Ministério da Educação. O Ministério que teve várias sinalizações durante nas últimas semanas. É um ministério muito forte, porque envolve muito dinheiro, inclusive. O orçamento do MEC, ele é de cerca de 90 bilhões de reais. Então, portanto, é um ministério muito forte e a extrema-direita entendeu onde está a disputa da sociedade. O projeto bolsonarista, fascista, de construção de uma sociedade que seja construída para minorias, e quando eles falam minorias, quando eu falo minorias, tem a ver com que eles são uma minoria da sociedade que querem impor sobre uma maioria uma lógica excludente, uma ideologia excludente. Ele coloca e se propõe a fazer um ministério mais conservador, justamente para impor essa lógica e disputar na base da educação, que é onde acontecem todas as contradições da sociedade, é no pátio da escola, é lá que a gente tem o melhor termômetro da sociedade, está no pátio da escola em intervalo de aula, né, o famoso recreio. Você ouve de absolutamente tudo que acontece na sociedade, de tudo que está acontecendo na realidade, no meio em que essas crianças e adolescentes vivem. Então, portanto, o ministro Milton ele já entra com esse papel, o papel de ser ainda mais carrasco com a educação brasileira, com continuidade de projetos que o Weintraub veio construindo, de diminuição do orçamento para as universidades públicas, e a gente está vendo durante agora a pandemia de coronavírus, que são as universidades que estão, de fato, fazendo estudos, os projetos de pesquisa que estão respondendo às necessidades que nós estamos tido, seja com vacinas, seja com respiradores, seja com atendimento psicológico, sejam com números e dados da população brasileira. Uma pesquisa da UFMG que está vendo, por exemplo, que o esgoto de Belo Horizonte e Contagem 100% tem índices de coronavírus. Então, portanto, a universidade que é esse espaço
de pesquisa e extensão e que precisa ser valorizado, é um projeto deles diminuir, porque eles negam a ciência e constroem a sua própria lógica, a sua própria linha de raciocínio para disputar na base da população. Então, eles querem disputar as futuras gerações, eles não estão mais disputando o presente, eles estão disputando o futuro. E esse futuro, eles estão colocando que vai ser uma juventude que está aí, que é dentro das escolas que estão, que vai ser uma juventude ainda mais, que quer fazer da juventude mais conservadora, mas eles enfrentam um obstáculo, que essa juventude é a juventude mais radical ainda. Se eu tive uma juventude que, na minha escola, era uma escola católica, então, portanto, eu não tinha nenhum tipo de... Eu só fui me descobrir LGBT com 21 anos, então já tinha passado pelo projeto escolar. Hoje, as LGBTs são as primeiras na linha de frente que se apresentam dentro da escola, no pátio da escola. As mulheres são linha de frente, não à toa foram também a linha de frente de enfrentamento ao Bolsonaro, com ele não, em 2018 ainda, né, em outubro de 2018. Então, portanto, nós temos aí uma geração de meninas e de LGBTs e de uma negritude muito forte, que tem na sua identidade a sua força para construir uma alternativa. E esse é o enfrentamento que ele quer ter, por isso que ele coloca regras tão mais rígidas. O projeto, por exemplo, de escola sem partido, que é balizado por uma ideia de uma ideologia de gênero que não existe, essa pedagogia de ideologia de gênero não existe em lugar nenhum do mundo, não existem estudos que foram feitos, nada disso. A ideologia de gênero apareceu a partir de um projeto do então vereador Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, que depois invadiu as casas legislativas do país inteiro como uma política que unificava uma base de extrema-direita reacionária do nosso país. Então, portanto, inclusive esse negócio da ideologia de gênero ela foi feita pela família Bolsonaro, olha só que loucura, quando nem se pensava que ele poderia ser presidente. Então, esse tipo de ações, esses tipos de projetos que é o Milton que está encabeçado de fazer. Inclusive, ele tem falas falando que as crianças têm que aprender pela dor, ou seja, ele quer retroceder na nossa história décadas de avanço de uma educação plural, uma educação diversa, uma educação que seja, de fato, um espaço que receba e acolha as necessidades desses estudantes. E olha que a educação, do jeito que está, ainda não é a melhor colocada, porque ela ainda é excludente, ainda é muito conteudista, mas até isso eles estão negando. Então, portanto, ele quer fazer da educação esse espaço. Então, o Milton vai ser mais um que nós vamos gritar alto nas ruas, como fizemos em maio passado, do ano passado, e que agora continuamos com as lutas de redes, que já estou preparando a plaquinha do Fora Milton, que vai ser a próxima que a gente vai fazer bem próximo, quem sabe ainda esse ano. Ou daqui no próximo mês, né? Até porque o ministro da Educação está virando cada mês tem um ministro novo, então são recordes. Sem contar os ataques que ele tem aí na questão da metodologia de Paulo Freire, né? Aí você pega o pessoal falando mal do Paulo Freire, criticando o Paulo Freire, aí você pergunta para um cidadão desse quem foi o Paulo Freire, se ele já leu alguma coisa do Paulo. Não, nunca li não, mas ele é comunista. Aí o diálogo se encerra aí, né? Infelizmente, o diálogo se encerra aí. Ele nem sabe que Paulo Freire já morreu. Exatamente, eles ficam tipo assim, se eu pegar ele na rua, ele vai se ver comigo, né? A ignorância, né? A ignorância. Pode falar, eu acho que Paulo Freire, ele, sei lá, eu gosto muito de Paulo Freire, eu acho ele meio que amoroso, assim, né? A pedagogia dela é uma pedagogia que é bonita, né? De se ler, né? Não é uma pedagogia pro oprimido, é a pedagogia do oprimido, né? Exatamente. Colocar aquele que, por todas as contradições do sistema, que sofre tudo isso, que é explorado, que é oprimido, mas que tem os seus saberes, e que a partir desses saberes a gente consegue fazer com que a educação ela faça um sentido maior para a vida dessas pessoas, né? E aí aparecem pessoas de tudo quanto é parte criticando ele, demonizando. Eu fico pensando assim, gente, não pode ter lido. Não é esse Paulo Freire que a gente estuda na escola. Mas eu queria falar também um pouco sobre essa questão da educação, Rodrigo. Pode falar. Porque, primeiramente,
a educação é um campo muito importante de luta na sociedade, né? Através da educação, a gente consegue debater vários assuntos sociais, a gente consegue fazer com que haja reflexão para que a sociedade possa dar um passo rumo a algo melhor, né? A algo que nos tire desse presente terrível. E é muito covarde o que fazem, porque a gente sabe muito bem, estivemos na escola, todo mundo aqui, nós todos convivemos com o bullying, convivemos com a forma que as pessoas LGBTs eram tratadas na escola, tivemos amigos LGBTs que precisaram se esconder, que precisaram vestir uma camisa ou vestir um figurino de uma pessoa, de um homem macho. Eu tô falando uma perspectiva de um homem gay, assim, que é o que eu vivi, que teve que ser um homem macho, que teve que entrar em briga muitas das vezes para se reafirmar e coisa do tipo, também numa perspectiva de uma masculinidade muito tóxica, né? E que vê essas pessoas sofrendo assim, e que são covardes, são malignos, são do mal o bastante para achar que essas pessoas não precisam ser acolhidas pela escola. E aí, todo mundo que já teve uma oportunidade, depois de conseguir fazer uma reflexão sobre todas essas coisas, estar numa sala de aula e ter contato com alunos LGBTs, consegue perceber o tanto que eles, infelizmente, são produtos de uma sociedade que os oprime, e que os deprime, e que os atingem, e que os causam dor. Então, falar de não debater educação, não debater as questões relacionadas à sexualidade, a questão relacionada ao gênero dentro da escola, não querer incluir essas pessoas. E aí eu fico pensando, o que essa pessoa ganha em não incluir um menino LGBT, um menino gay, em não incluir uma menina lésbica, em não conversar com os alunos para que essas pessoas, para que todos entendam a necessidade de respeitar essa pessoa enquanto ser humano. Eu sei que isso faz parte de um processo de desumanização. Você precisa desumanizar para poder atacar, né? Se você quer atingir um povo, para que as pessoas, inclusive, não tenham empatia e não vejam as semelhanças entre você e ele e sintam um pouco o que ele está sofrendo, você tem que desumanizar, você tem que falar que essas pessoas são de outra categoria, que, portanto, não são válidos de ter empatia, não são válidos de ter os mesmos direitos com você. E essa disputa está colocada na escola, né? É necessário que a gente não tenha espaços para que se aprendam que a população LGBT são pessoas que possuem direitos, e são pessoas que é igual a você, que não tem diferença, que são pessoas que amam, que sentem, que choram, que odeiam, que têm raiva, que têm seus defeitos, mas que têm suas qualidades, né? E se a gente consegue chegar nessa conclusão, talvez a gente consiga chegar numa sociedade que é uma sociedade que respeita. Por outro lado, Rodrigo, o que a gente percebe dentro da sala de aula é que, por mais que Bolsonaro e essa corja que acompanha ele, e essas pessoas que levam esse projeto sombrio, sociedade afora, queiram blindar a escola desses debates, esse debate borbulha dentro da escola. E nem só porque os professores pautam isso, não, porque os estudantes querem pautar isso o tempo todo, seja porque eles não aceitam tão bem, mas que eles sejam pessoas. É claro que a gente tem todo tipo de estudante dentro da escola. Você tem aquele que é o militante já, que não aceita, você tem aquele que tenta a todo custo, isso é um problema gigantesco. Eu fui um desses que tenta a todo custo se enquadrar nos padrões heteronormativos, que tenta a todo custo fazer isso porque achando que ele vai ser aceito por uma sociedade heteronormativa e homofóbica, mas a gente consegue perceber que esse debate está presente na escola. E aí tem uma outra coisa, só para me encerrar, que as pessoas elas viram para os professores e acham que a gente vai falar, que os pedagogos vão falar com seus alunos que estão lá no primeiro ano,
de sexualidade ou de gênero, da mesma forma que ele vai falar para um menino que está no ensino médio. E isso é alguém que não tem noção nenhuma das teorias da educação, de como funciona o processo, inclusive de formação dos professores, né? Por mais que a gente precise avançar muito nisso, eu sou professor de matemática. Até na matemática a gente sabe muito bem o que a gente vai ensinar para um aluno da sexta série, o que a gente vai ensinar para um aluno do ensino médio. E no debate das questões da orientação sexual e do gênero, é muito óbvio que a gente não vai chegar num menino que tem seus 11 anos, 10 anos, que a preocupação dele talvez nem seja tão voltada para essa coisa, e virar para ele e falar assim, olha, isso aqui, aquela coisa que eles conseguiram construir na cabeça da população conservadora, de virar para um menino no berçário e dar para ele mamadeira numa mamadeirinha de piroca. Assim. A gente não está aqui para fazer isso. A gente sabe muito bem como a gente vai fazer o debate. Vocês, na sua casa, por exemplo, quando vai falar sobre sexualidade e sobre gênero com seus filhos, porque vocês falam isso o tempo todo, mesmo que vocês não chamem de gênero, de debate de gênero ou de sexualidade, vocês não vão virar para o seu menininho e vai virar para ele e vai falar assim, quando ele perguntar como que ele nasceu, você vai virar para ele e falar assim, não, eu levei minha mulher para um motel e não sei o que lá e tudo mais. Você não vai falar desse jeito, você vai falar de outra forma. E os professores também precisam se preparar mais, mas quando forem tocar nesse assunto, e eu acho que é por isso que a gente precisa de políticas públicas para preparar os professores para que se toque nesse assunto, que já é debatido na sala de aula, da forma correta que deve ser tocado, né? Porque esse assunto já existe dentro da escola, não é difícil barrar isso na sociedade que a gente tem hoje, porque os meninos podem não debater isso na escola, mas vai ter a internet que eles vão procurar, porque eles procuram. Seu filho não vamos aqui subestimar a inteligência dos nossos jovens, não, porque eles sabem muita coisa, eles estão o tempo todo querendo conectar. E um exemplo desse, só para encerrar agora, de verdade, que eu estava no meu estágio dentro da Escola Sandoval, para sexto ano, para menino de sexto ano. E aí eu estava no meu intervalo, não sabia, estava lá aprendendo com os professores como que é ser professor, e aí estava no meu intervalo e chegou uma menininha assim com a mão na cintura, parou perto de mim e falou assim, professor, eu te admiro muito. E aí na hora meu coração gelou e falou assim, o que essa pessoa o que ele tá querendo falar comigo? Ela falou assim, é porque eu conheço várias pessoas que são gays e que não assumem. E você assume, tem coragem de falar o que você é e não tem problema nenhum. E eu nunca falei da minha sexualidade em espaço da escola, assim, durante o meu estágio. Olha pra você ver, uma menina da sexta série tinha me procurado de alguma forma, provavelmente em algumas redes sociais, ou então, provavelmente porque uma cidade em Birité, a gente conhece o pai, a mãe, o tio, todo mundo. Eu, por exemplo, conheço, tô começando a lembrar da sua família aqui agora, você é parente do Rômulo. O Rômulo tem um menino chamado, filho chamado Vinícius, não é? Eu já dei aula para o Vinícius de matemática, então a gente acaba se conhecendo e acaba que essas informações vão chegando, né? Então, o debate da escola, ele existe, a gente precisa pensar como que esse debate vai ser feito, a fim de fazer com que ele seja um debate que tenha sucesso, um debate que proteja as nossas crianças, inclusive, porque o debate da sexualidade ele é muito importante de ser feito, porque a gente sabe muito bem que crianças que são o maior número assim, dos assédios ocorre dentro de casa por pessoas da própria família. Então, é muito importante que a gente faça o debate da sexualidade de casa, dentro de casa, não só para a gente aprender a respeitar o diferente, mas também para a gente aprender a nos respeitar e saber o que pode, o que não pode, o que está dentro da nossa idade, o que pode, inclusive, nos dar um passo no combate aos casos de assédio, de estupro, dentre outras coisas, que, infelizmente, a nossa infância é tão sofrida, para a nossa infância tão sofrida de várias pessoas na nossa cidade, várias crianças e adolescentes, é tão frequente. Então, não me venha com um discurso moralista, qualquer pessoa, de falar que não tem que debater isso na escola, porque ou você é uma pessoa muito ruim, que está querendo com que essas pessoas sejam, de fato, massacradas, porque você tem noção de que essas pessoas são massacradas dentro da escola, ou então você deve estar com medo de que uma criança bem informada possa te denunciar
porque você, em algum momento, deve estar assediando ou deve estar olhando para uma menina de 13 anos que passa na sua rua e chamando de gostosa, porque a gente sabe que isso acontece. E a escola tem um papel de virar para essa criança de 13 anos e falar assim, olha, isso não é normal. Isso, inclusive, tem lei que te protege e que você tem que denunciar. Porque essas pessoas não devem estar com medo disso também, né? Exatamente. Inclusive, eu até deixei um comentário da professora Geis aqui, que ela coloca o seguinte: hoje, querendo ou não, se discute na escola feminismo, LGBTQI+, machismo, etc. Vai para além dos formatos cartesianos presentes nos currículos, né? Tudo aquilo que você tinha descrito, né? Eu deixei evidenciado aí que eu achei interessante o posicionamento dela, né? Acaba que resume tudo isso. Vamos para a última perguntinha. Como trabalhar, na questão da sala de aula mesmo, né? Como trabalhar em sala de aula o respeito às adversidades, às diferenças sexuais, com o atual quadro de polarização política que estamos vivendo? É que é um pouco como o Marcos falou, né? A gente vive falando disso mesmo sem dar os nomes. É uma coisa tão natural no nosso cotidiano que a gente fala as coisas sem dar os nomes necessariamente. Eu sou professora de educação física, né? Então eu estudo o corpo humano, o movimento humano. Então é natural para mim falar do corpo humano, do movimento humano, das atividades físicas como um todo. Porque a atividade física não é só esporte. A atividade física é andar, é falar, é correr. Tudo que tem gasto de energia é atividade física. Então, viver é uma atividade física. E quando chega no ponto de vista de tratar essas questões que são relacionadas à identidade de gênero e à diversidade sexual, você trata de natural, tentar explicar o que é. Eu tenho sorte de estar numa escola em que isso é tratado de maneira muito natural, até porque nós temos muitos alunos LGBTs, e é interessante, porque quando você tem uma professora assumidamente LGBT, e mesmo sem precisar falar que eu sou, né, igual o Marcos, né, não precisa falar que ele é gay para saber que ele é gay. A menina da sexta série já sabe. Em qualquer lugar vai saber, isso é natural. Eles procuram, porque eles querem saber da nossa vida, apesar de eles terem vergonha de falar da nossa vida. É engraçado. Sala de aula é uma coisa, bicho, muito engraçado. Mas é natural. Tratar isso com naturalidade faz com que eles também se sintam à vontade para tratar isso com naturalidade. Porque o preconceito, ele é ensinado, ele não é inerente ao ser humano. Ele não nasce com você, no seu DNA, no cordão umbilical, quando é cortado, fica em você e não fica na mãe. Não. Preconceito ele é construído socialmente. Então, é todo um processo educacional que faz com que o preconceito permaneça. Então, quando a gente consegue tratar isso com naturalidade no nosso cotidiano, na sala de aula ou fora da sala de aula, isso já resolve de maneira brutal a relação que tem entre nós. Então, de respeito, de tolerância, de falar com relação à aceitação, falar com relação à naturalidade que isso tem. Então, falar o nome aos bois. Então, eu trato, por exemplo, quando eu quero tratar de gênero e sexualidade, eu vou tratar de maneira a falar do corpo, o corpo humano, como que ele é constituído. A gente precisa conhecer o nosso corpo. É básico. É o nosso. Se tem uma única coisa na vida que é nossa, é o corpo. Cada um tem o seu, cada um tem uma forma, cada um foi feito de formas diferentes. Então, portanto, respeitar o corpo um do outro é o básico. É o básico. E conhecer o seu para conhecer o outro. Então, eu tento tratar isso de maneira muito natural e debater isso de maneira muito natural. Se eu sou questionado, eu pergunto, eu respondo sobre tudo que tem de questionamento a partir do ponto de vista que eu acredito. E assim nós vamos desenvolvendo. Eu tenho alunos que são bolsonaristas? Tenho. Tenho alunos bolsonaristas. Tenho alunos que são de esquerda? Tenho também. Tenho alunos que não são nada, não são nem de esquerda nem de direita? Também tenho, a maioria, inclusive. Então, portanto, tratando as coisas com naturalidade, tratando as coisas com respeito ao outro, a gente começa a dar um passo muito grande para que a sociedade evolua e avance também. Tudo é questão do diálogo, né? Saber como se portar. Ouvir, Marcos, né? Também ouvir o que eles querem falar. Exatamente. Porque muitas vezes a gente trata o aluno como sendo somente aquele que vai te ouvir. A responsabilidade dele é te ouvir. Quando a gente ouve ele,
é um movimento contrário que eles não estão esperando. Então, ouvi-los é importante. Porque aí a gente descobre milhares de coisas. E como, respondendo ainda agora, Paulo Freire fala, a gente não nasce, a gente aprende mutuamente, né? A gente não aprende somente com um falando e o outro ouvindo. A comunicação é feita de idas e vindas. Exatamente. Eu lembrei de outro caso aqui, eu estava lá também, né? E aí, o professor de sociologia estava organizando debates com os alunos. E aí, o debate que ia ocorrer era sobre o uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, uma coisa assim. E aí, os meninos estavam revoltados. Ele chegou em mim e falou assim: professor, eu quero debater, mas olha esse tema, para que eu vou falar disso? Eu quero falar de movimento LGBT, eu quero falar sobre a questão de gênero. Os meninos pequenininhos falando isso, esses tinham mais ou menos o quê? Tava no primeiro ano, e eles estavam querendo debater a polêmica, eles não queriam debater a questão do uso das tecnologias na educação nele, porque para eles isso não tinha polêmica, não tinha que usar mesmo. Eles queriam debater a questão que tocava eles naquilo que eles sentiam, né? Isso é muito interessante. Mas na minha última fala eu também falei um pouco sobre como a gente abordar isso dentro da sala de aula, né? Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que a Sara começou a falar, sobre a gente saber escutar os nossos alunos, entender que eles também têm as suas dúvidas, têm as suas reflexões, e eles querem compartilhar isso com a gente o tempo todo. E muitas das vezes ele não compartilha com os pais com a mãe, ou com a mãe, porque eles têm meio de ser repreendido por aquilo. Além disso, tem muitas crianças que não tiveram, que não tem pai, ou que não tem mãe, que não tiveram dentro de casa a chance de ter tido esse debate com um adulto. E aí, o meu caso foi um caso desses, porque eu perdi minha mãe quando eu era muito novo, com 3 anos. Eu fui criado com a minha avó e com o meu avô, que tem uma diferença de idade, para mim, gigantesca, assim. Meu avô tem 90 anos agora. E as questões que envolviam a minha sexualidade, e eu nem estou falando sobre a questão da homossexualidade, mas envolvia a sexualidade, assim, de um modo mais biológico, falando, eu fui aprender dentro da escola, porque eu não sabia de nada. Todo dia, para mim, era um susto e eu pensando que eu estava morrendo, porque eu não tinha em casa com quem debater aquelas mudanças que estavam acontecendo comigo dentro da minha juventude. E eu lembro que, na época, a Sandoval, ela tinha... eu tenho até um caderninho até hoje, que debatia sobre educação sexual dentro da escola. E essa educação sexual, ela não falava, não abordava muito a questão da homossexualidade, a questão de gênero, a questão da orientação sexual, da expressão de gênero, coisa do tipo, mas me ajudou muito a me conhecer e a saber que aquilo que eu estava passando não era nenhuma doença, e que era próprio de um menino que estava passando pela puberdade, que estava se tornando adulto. E na escola a gente percebe isso muito bem, principalmente com os homens que, como as mulheres dizem, precisam inclusive aprender a lavar o peru, porque até isso tem dificuldade, não é ensinado, né? E é muito real, porque a questão da sexualidade, muitas vezes, é um tabu dentro de casa, muitas vezes não é pautado pelos pais, pela mãe, ou muitas vezes não é pautado por um adulto, porque como no meu caso, não tinha um adulto mais conectado com a realidade para passar aquelas informações que precisam ser passadas, né? Então, quando a gente fala em debater sexualidade, as questões pertinentes à orientação sexual, as questões pertinentes ao gênero dentro da escola, vai nesse princípio de ajudar também que essas pessoas possam ter uma ajuda mais preparada para que possam se conhecer, para que possam conhecer, inclusive, de uma forma mais biológica, assim, o seu próprio corpo. E isso vai ser dado dependendo da idade, da capacidade daquele estudante de poder ter contato com aquele tipo de conteúdo. A gente costuma ver no Facebook
alguns vídeos, por exemplo, do exterior, em que as escolas elas conseguem abordar vários conteúdos referente à sexualidade, que é uma coisa mais ampla, assim, dentro da sala de aula para jovens e adolescentes, e as pessoas falam, nossa, isso é um absurdo, olha lá, tá ensinando o menino a pôr camisinha, como assim? E é muito interessante, como a gente precisa refletir, que, querendo ou não, infelizmente, na nossa sociedade, ou felizmente, sei lá, a gente pode partir de vários pontos disso, o menino de 17 anos, 16 anos, ele já, muitas das vezes, já teve a sua primeira relação sexual, né? Muitas das vezes ele já iniciou a sua vida sexual e ele precisa ter algum apoio disso, até mesmo para ter um acompanhamento médico, para saber como que utiliza os meios de proteção, para que eles servem e tudo mais, para que a gente, por exemplo, consiga combater esse cenário, por exemplo, de casos de HIV que a gente vive hoje em dia, com as populações mais jovens, que é muito real para a gente hoje em dia, né? E é um problema gigantesco. E tem uma outra coisa também, né? Que às vezes a gente acha assim, olha, a gente teve a oportunidade de debater esses assuntos dentro da escola ou com os nossos familiares e acha que todo mundo teve essa oportunidade, que todo mundo conseguiu ter acesso a esse tipo de conteúdo em algum espaço. E não acontece assim. Num país em que as famílias enfrentam problemas sociais pesadíssimos, como o nosso, que às vezes a mãe acorda 5 horas da manhã e chega em casa 7 horas da noite e não vai ter paciência para sentar com o filho e falar sobre as mudanças que ele está tendo no corpo dele. Então é muito importante que a gente faça esse debate dentro dessa escola e acrescenta nesse debate a questão, sim, da orientação sexual, porque se a gente fala que a gente não é homofóbico, então por que a gente está com medo de debater isso com os nossos jovens? Exatamente. Por que a gente está com medo de debater a questão de gênero com os nossos jovens, assim? Se a gente não é LGBT-fóbico? Sei lá. E é interessante. Desculpa. Pode continuar. E é interessante o que você fala, eu falo por mim mesmo. Quando era adolescente, a gente tinha aulas de educação sexual na escola, todo esse processo, né? Eu estou com 37 anos, e hoje em dia eu vejo pessoas que estudaram comigo, não só homens, quanto mulheres, que já têm filho adolescente, para eles isso é um absurdo, ensinarem isso em escola, né? Eu não sei se é essa onda da direita que surgiu aí em 2016 para cá, parece que isso perturbou a cabeça do povo, umas coisas assim, eu vejo pessoas da minha idade, 2 anos mais novo que eu, até mais, gente mais novo do que eu, falando que não aceita professor ensinar esse tipo de coisa para o filho dele, que isso não é coisa que tem que aprender na escola. Já entrei em muita discussão, inclusive na internet, com esse tipo de coisa. Eu fico pensando, gente, mas que mundo que vocês vivem? Sabe? Não era aquele... Não passou. A gente via isso na escola, eu estudei no Aurélio, né, e lá o professor ensinava tudo isso, essa questão de preservativo e tal, tinha uma professora de ciências que ela levava até uma réplica de pênis e tal, e ensinava todo o processo, e hoje em dia eu vejo esses mesmos que estudaram comigo, às vezes gente mais nova do que eu, com uma cabeça fechada, parece com uma viseira de cavalo, falar que não aceita que eles ensinem esse tipo de coisa para a filha dele, sabe, ou para o filho dele, a grande maioria é para a filha, eu não aceito que ensinam isso para minha filha, eu fico pensando, gente, em que mundo vocês vivem, né, igual você falou, parece que essa geração parece que está perdendo algumas coisas que a gente já tinha superado, já tinha aprendido, né, essa onda da direita aí a única coisa que ela fez foi piorar as coisas, né, foi deixar as pessoas a mente mais fechada, mais bitolada nessa questão, né. O professora Sara e professor Marcos, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Se pudesse, a gente ficava mais, o papo está muito bom, né? O pessoal está interagindo, mandando mensagem. Infelizmente, não deu para ler a mensagem de todo mundo, foi muita participação, muita interação aí. Na medida do possível, eu fui lendo. Exatamente, um tema interessante, um tema polêmico e tal. Temas que precisam virem, né? Esse assunto tem que
tem que ser desmistificado, né? É coisa que a gente convive. Eu acho absurdo essa questão da pessoa não aceitar a orientação sexual do outro, sabe? Eu e minha esposa, graças a Deus, a gente conversa muito sobre isso. A gente não teve filho, a gente tem 12, ela vai me bater. A gente tem 12 anos, 13 anos de casamento, depois do tempo a gente começa a confundir. A gente escolheu não ter filhos, né, pelo mundo que a gente vê e tal, mas a gente tem sobrinhos, a gente gosta muito de criança e tal, mas a gente sempre fala nessa questão, né, é um absurdo a pessoa não aceitar o outro pela opção, pela orientação sexual dele, né, como, é a mesma coisa da pessoa virar para mim e falar que eu tô errado, né, que eu tô errado de ser hétero, para mim é a mesma coisa. A mesma coisa, vamos supor, o Marcos vira para mim, ou você, Sara, vira e fala, Rodrigo, você está todo errado. Você está todo errado, que você é heterossexual, isso é errado. Né? Eu não vou aceitar. Da mesma maneira, eu virar e falar que a pessoa está errada por uma opção dela. Né? Gente, eu acho assim, o Marcos falou uma coisa que ficou muito evidente mesmo. Né? A pessoa, o adolescente, ele já tem todo aquele sofrimento da formação dele. Né? O Marcos foi falando, eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, eu hétero, a adolescência é algo sempre difícil mesmo, o rosto enche de espinha, você começa a gostar de uma menina que às vezes não dá mole para você, tem todo esse processo, né? Eu toda a vida usei óculos, teve aquele estereótipo de nerd e tal, e realmente fui nerd mesmo, não nego, mas aí eu fiquei pensando o que o Marcos falou, e imagina ainda, diante disso tudo, de todos os traumas da adolescência, você ter essa questão de não aceitar algo que você é, porque a sociedade lhe proíbe de ser aquilo que... Porra, você já nasceu aquilo, sabe? Não estou falando aquilo menosprezando, mas nesse sentido. Você já nasceu homossexual e você não se aceitar porque a sociedade fala que isso é errado. Onde que isso está escrito? Que manual é esse que esse povo inventa e vem ditando regra? Sabe? Acho que o programa de hoje foi muito enriquecedor nesse sentido, né? Graças a Deus, muitas pessoas assistiram, vão assistir, né? E fica aí, pessoal, compartilha, assiste de novo, manda para alguém, porque é um tema que tem que estar em pauta. Né? Então, um tema que tem que estar em pauta, você tem que aceitar a opinião do outro, sabe? Eu acho inconcebível você querer ditar regra na vida do outro, sabe? Muito obrigado pela participação de vocês. Desculpe as falhas que teve, o som no início ficou um pouco bagunçado, mas... o convite fica aberto aí para vocês virem debater outros temas ou continuar esse tema. O quarentena é aberto, né? Tiverem vontade de vir cá falar alguma coisa, tá aberto. É só, Rodrigo, marca aí, eu vou ir, beleza. Entendeu? Aqui o espaço é para isso. É para tentar levar informação para o pessoal, né? Esse é o intuito que o quarentena foi criado, né? Antes de eu passar para as considerações finais de vocês, eu vou só falar que no próximo sábado eu vou estar trazendo esse rapaz, ele é antropólogo e ele é indígena, é o Eni Carajá, né? A gente vai abordar a questão dos povos indígenas e o governo Bolsonaro, né? Como é que tem tratado essa questão dos povos indígenas. Será no sábado, mesmo horário às 19 horas. Agora eu passo para vocês a bola aí para as considerações finais. Vou começar falando. Primeiro, agradecer de novo. É muito bom estar podendo ter esse papo que é tão importante, tão enriquecedor. Ainda mais com o Rodrigo, que é uma pessoa que eu já conversei com eles algumas vezes na cidade, às vezes fico mandando mensagem para ele sobre determinados assuntos envolvendo a política. E com uma pessoa que é uma referência gigantesca na minha militância e que é, inclusive, responsável por eu ter cada vez mais voltado a minha vida para a construção de um mundo diferente, que é muito nova, mas é como se fosse uma mãezona para mim, uma pessoa que eu não só respeito, mas amo muito, que é a Sara Azevedo, e só por isso já seria só por isso é uma honra gigantesca estar aqui. Eu consegui ler algumas mensagens aqui no chat, agradeço a todo mundo que participou, que mandou mensagem. De certa forma, a gente conhece todo mundo, a gente conhece o prima, acaba que a gente está conectado aqui em Birité. Dizer para o empreiteiro Pirâmide de Gizé
que a gente fala muito sobre a questão do assédio, mas ele também pode ser assediado. Homem, só por ele ser homem hétero, não significa que ele possa ser assediado, não. E esse caso que ele conta aí, ele pode, se tivesse sido alguma coisa que causou incômodo ou que atingiu ele de uma maneira muito forte, se sentir à vontade para isso, ele pode denunciar e pode abrir um processo contra essa pessoa, né? Onde a gente pode, deve sim mandar nude para quem a gente quer, desde que a pessoa também queira, né? Desde que tenha um diálogo ali entre as pessoas e que tenha uma reciprocidade, né? Não dá para sair mandando nude também para todo lugar, né? E aí, por fim, eu agradeço por esse debate. Acho que todos nós temos uma tarefa social de debater com os nossos pares, dentro das nossas igrejas, com os nossos amigos e amigas, essas questões que são essenciais. Até porque eu arrisco dizer que todo mundo deve ter um amigo aí que principalmente na nossa idade, assim, que é um pouco mais avançado, já estou começando a chegar nos 30 anos, que precisa ainda de um apoio para sair do armário, que por todas essas questões sociais, infelizmente, e por também, infelizmente, não tiverem a oportunidade de ter uma família ou um espaço que os deram segurança para dar esse espaço tão importante. E quem sabe você pode ser a pessoa que vai ser o porto seguro para um amigo, uma amiga, para que eles possam superar esse momento da vida, que é um momento tão difícil, né? Então, nós temos responsabilidade com esse tempo histórico que a gente vive. Nós temos responsabilidade de sermos aqueles que, de certa forma, vai dar os passos mais difíceis no combate à LGBTfobia, à questão do gênero, ao machismo, ao racismo. E temos a responsabilidade, inclusive, de dar a resposta histórica aos problemas que o capitalismo vem nos causando, tanto na questão social, mas também na questão social, na questão ambiental também. Caminhamos por causa ambiental, eu já vi falar sobre isso, e nós temos a tarefa histórica de dar uma resposta rápida para o que está acontecendo. No mais, é isso. Obrigado demais. Gratidão. O debate LGBT não tem que causar medo. O movimento LGBT não morde. Por mais que a gente precise, em alguns momentos, ser sensível, porque tem gente que nos caracteriza como pervertidos, como pessoas do mal, do demônio. Então, as pessoas que não querem diálogo, não querem passividade da gente, não espere boa noite, a gente vai para cima mesmo, porque a gente está falando das nossas vidas, e por mais que isso nos desgaste, porque não é fácil bater um homofóbico, não é fácil estar numa Câmara de Vereadores, por exemplo, igual, se Deus quiser, a Sara vai estar ano que vem, combatendo um homofóbico. A gente não queria estar nesse papel, mas a gente faz isso porque a gente sabe que esse desgaste, de certa forma, ele vai proporcionar para as pessoas que estão nascendo agora, que estão crescendo, e que vão começar a viver a sua sexualidade, vão poder se assumir com quem elas querem, como elas são, uma qualidade de vida melhor. Isso, para mim, não tem preço. Pode me xingar, porque nós nós já fomos forjados numa sociedade que é muito preconceituosa, que nos feriu várias vezes, que não nos intimida. É por isso que quando a gente está em espaço de fala, em espaço de poder, a gente é tão potente que às vezes pode até causar algum medo nas pessoas. Não quero que cause medo, mas eu sei que a gente intimida. Mas é porque a nossa história é uma história de muita luta. Aprendemos com essa sociedade terrível, que se a gente não se torna forte, não consegue tirar a força de algum lugar, a gente é atropelado. A gente não vem para ser atropelado, a gente não vem para voltar para o armário.
Ai, Sara, Marcos, falou tão bem, tão bonito, tão forte. Eu estou me ouvindo, eu acho que onde você está tô com o áudio ligado aí. Mas eu queria primeiro agradecer o Rodrigo pelo espaço, o programa no meio de uma quarentena, que é um momento de transição, um momento duro para a população como um todo, que tem que ficar em isolamento, mas que a gente tem visto aí que parte dela também não está ligando, está indo para a rua mesmo assim. E tem aqueles que são obrigados a ir para uma condição ou outra, que é de garantir emprego, sustento e tudo mais. Então, ter um programa com conteúdo, com debate, com espaço para que todas e todos possam falar é de uma vitória tremenda. Então, parabéns, Rodrigo, pelo programa. Obrigada por ter essa oportunidade de falar aqui com vocês sobre pauta LGBT, educação, política e tal. E com o Marcos, que é um querido, um amigo de longa data e pelo menos uns 6 anos de amizade e de companheirismo e construção política comum, que tem sido parte desse projeto de construção de um coletivo, dos coletivos que a gente faz parte, seja da Rede Emancipa, seja do Juntos, que está fazendo 9 anos, seja dos movimentos e do próprio partido, para a construção de um projeto de sociedade também que seja mais igualitário, que seja um projeto que consiga agregar aqueles que são oprimidos e explorados, que são os trabalhadores brasileiros. Então, eu quero agradecer o espaço e, para não demorar muito, agradecer por estar com o Marcos e qualquer coisa, quem quiser conversar mais, saber mais coisa, entrar nas nossas redes sociais, né? Eu tenho meu Facebook, está lá, é o Sara Pessoal, no Instagram é sara.azevedo, no Twitter é Sara Pessoal, se quiser brincar no TikTok também estou lá com Sara Pessoal. E com isso, as redes sociais estão aí também para ser esse espaço de troca de ideias, de conversa, de diálogo com todos nós. Obrigada novamente. bom, eu que agradeço, gente. Muito obrigado a presença de vocês aí. Fiquem com Deus e sábado tem mais quarentena. Tchau, tchau.